Boa noite, irmãos. Mais uma quarta-feira, 5 de outubro de 2022. Estamos ainda falando de eleições. Quinta mensagem. O tema de hoje é cristianismo bíblico versus cristianismo cultural e questões de gênero. Repetindo. Cristianismo bíblico versus cristianismo cultural. Questões de gênero. Como é que nós devemos ver isso? Estamos vendo que o cristão ele vota em princípios bíblicos e não em candidatos, não em propostas, não em partidos, não em ideologias. A Bíblia não é uma ideologia, é a verdade absoluta de Deus. Existem muitos tipos de cristianismo. Mas desde o que foi chamado de teologia liberal, passaram a existir dois tipos de cristianismo. O cristianismo bíblico, que é aquele que salta da Bíblia, que representa a Bíblia, que é cristocêntrico, que é bibliocêntrico, que prima pela verdade do cristianismo, e o cristianismo cultural. Então, nessa mensagem, nós pretendemos iniciar fazendo uma confrontação entre o verdadeiro cristianismo bíblico, e um cristianismo muito popular, baseado na teologia liberal, a teologia que se afastou da Bíblia, trocou a teologia bíblica por uma teologia cultural, chamado de cristianismo cultural, que de fato é um falso cristianismo. É um cristianismo que rouba as pessoas da verdadeira esperança, do verdadeiro evangelho. O cristianismo bíblico faz com que todas as pessoas, mesmo erradas no pecado, mesmo as da ideologia de gênero, mesmo aquelas que se afastaram da santidade do casamento, da santidade do sexo e adotaram todas as espécies de depravação sexual, de acordo com a Bíblia. A mais baixa delas é exatamente a homossexualidade, porque, na realidade, poderíamos fazer uma pergunta: por que é que a humanidade se casa? Os animais não se casam. Os animais, eles copulam, eles fazem sexo com qualquer bicho que apareça pela frente. E, inclusive, os animais fazem sexo dentro da família, mãe com filho, com irmão. Então, os animais não se casam. Então, por que é que o homem se casa? A resposta está em Gênesis, que é o nosso texto-chave. Gênesis, capítulo 1, 26 a 28. Mas antes, dentro da nossa tese, primeiramente fazer esse confronto entre cristianismo bíblico e cristianismo cultural, ponderando que somente o cristianismo bíblico é a esperança para o mundo perdido. O cristianismo cultural é enganoso. Terceiro ponto da nossa tese é que a santidade do sexo é básica no cristianismo bíblico. O que afastar da santidade do sexo, do casamento monogâmico, heterossexual, vai ser nominado como o cristianismo cultural, não bíblico, não de Deus. Do mundo, sim. Daquele que rege o mundo, o príncipe desse mundo, que é o diabo, que é seguido como Deus desse cego, que cega o entendimento dos incrédulos para a luz do verdadeiro evangelho. Portanto,
A santidade do sexo é básica no cristianismo bíblico. Abandonou essa santidade, essa heteronormatividade, esse casamento homem e mulher, deixou de ser cristianismo. E que Cristo criou a família baseada em casamento monogâmico e heterossexual. E que só uma família bíblica honra a Deus, faz jus ao cristianismo bíblico e é a única que pode fazer bem à sociedade. Isso independente de como as pessoas se sentem. Como é que a igreja poderá lidar com pessoas que têm um sexo biológico, nasceu macho, mas diz que tem sentimentos femininos? Na ideologia de gênero, eles disseram até que eles dizem que é um homem, é um corpo de homem com a alma de mulher, ou uma mulher com a alma de homem. Isso é possível? Não. Nós vamos ver que não é. Porém, existem dramas terríveis. Essas pessoas realmente, elas vivem um dos resultados da queda. Porque uma das coisas que a Bíblia diz que a homossexualidade é uma rebelião contra o Criador. O Criador fez de um jeito e a pessoa alimentou sentimentos, experiências que a conduziram para isso. De fato, ninguém nasce gay. São baseados em experiências desde a infância que vão inclinando, levando para essa incompatibilidade. Incompatibilidade, isso porque a pessoa passou a ter experiências que a levaram a ficar confusa, por conflitos internos sobre ideologia de gênero. E eu já tive de lidar com pessoas assim, e eu as aconselhei a se reconciliarem com seu Criador, a se voltarem para a normatividade bíblica. Isso é normal, o que é bíblico. O que não é bíblico é anormal, é defeituoso. A ideologia de gênero também é chamada de transgenia. Que transforma, genia de gênero, ou seja, que transforma um gênero em outro. É possível transformar um homem em mulher? Com hormônios, com cirurgias, com cosméticos, com vestimentas, com travestismo? É possível isso? De fato, não é. Alguém até usou uma ilustração interessante. Se um homem que fez cirurgia para se parecer mulher, que tomou os hormônios, cosméticos, vestimentas, ela tem o DNA de homem e ela parece um homem, é o fenômeno que aparece, parece mulher. Porém, o nômeno, a coisa mesma, é mostrada no seu DNA. Se ela tiver a fatalidade de morrer no incêndio e sobrar só a arcada dentária dela, quando for feito, não dá para decidir de quem era aquela arcada dentária, se era novo, se era velho, se era de homem, se era de mulher. Então, quando levarem para examinar o DNA vai dizer que é de um homem. Então, para além da aparência, o que vale é a essência. O que vale é a realidade, não o simulacro. O que parece, mas não é. Então, nós fizemos a pergunta: por que a humanidade se casa? Com a revolução sexual, no advento da pós-modernidade, a revolução sexual, depois que já começou a ter seus primórdios na Revolução Francesa, com o liberalismo, com o iluminismo,
e lá também começa o liberalismo teológico, se passou a... Deixe-me tocar nesse assunto mais na frente. Mas, apesar da revolução sexual ter combatido o casamento, ter sido apregoado, assim como foi apregoado por Nietzsche, que Deus estava morto e Deus continuou mais vivo do que nunca, foi apregoado através da revolução sexual que o homem não precisava, a humanidade não precisava mais se casar, porque estava tudo liberado, eles podiam transar a hora que quisessem e constituir os relacionamentos que quisessem, não havia mais necessidade de casamento. Porém, o casamento continua na moda. As pessoas continuam sentindo necessidade de casamento e a pergunta por quê? Primeiramente, porque o homem não é animal, o animal não se casa. E por que é que o homem se casa? Aí vem uma expressão em latim, imago Dei, a imagem de Deus. O homem foi feito à imagem de Deus. E ele foi criado homem e mulher, imagem de Deus. E somente esses dois podem ter um verdadeiro link, uma verdadeira união, um verdadeiro casamento. Deixe-me ler, abra sua Bíblia para Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 28. É nesse texto aqui que ele é básico para tratar dessas questões de gênero. E tudo começa aqui. Tudo começa aqui. É aqui que começa o mandado cultural do homem. Lendo. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar. Então aqui você tem um mandado cultural de dominar a terra. Esse mandado cultural, a palavra cultura significa todos os arranjos, toda a tecnologia, toda a ciência que o homem usa para melhorar a natureza para o seu próprio serviço, para criar uma sociedade boa. Então a cultura necessariamente não é má. Porém, depois da queda, ela é uma cultura também caída, perdida. Nós vamos examinar isso. Então aqui diz que domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move, ou roja sobre a terra. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai. Novamente aqui o mandado cultural. E dominai sobre os peixes da terra e sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. Ainda em Gênesis diz que Deus colocou o homem no jardim para o guardar. Ele tinha um mandato cultural de sujeitar, de dominar e de ao mesmo tempo guardar, proteger. Os pecados ecológicos do homem vieram depois da queda, que ele só quer usufruir da criação sem proteger, sem guardar. Mas aqui nós vemos então a diferença entre homens e animais, que nós vamos já refletir sobre isso. Eu tenho um gráfico, mas nós vamos falar do gráfico depois da oração. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado porque o Senhor nos fez diferente dos animais. Os apóstatas, os ímpios, que criaram uma teoria, uma ideologia demoníaca, que diz que o homem é um mero animal mais desenvolvido do que os outros.
criaram, Senhor Deus, toda uma ciência e cultura pervertidas. Na religião foi criado o cristianismo pervertido, cultural, que vai se não conformar, a pretensão é se conformar à cultura mundana, mas vai se deformando conforme a cultura mutante humana vai se deformando. Ó Pai, tenha misericórdia do nosso país. Nós estamos, Senhor Deus, em uma eleição de segundo turno. Não permita que candidatos a favor dessa ideologia de gênero, dessa ideologia contrária ao Evangelho bíblico, é essa ideologia satânica, que tais candidatos possam ser afastados do poder de fazer mal às famílias e à sociedade. Ajuda, Senhor Deus, que os cristãos não se deixem enganar pelos falsos pastores, pelas falsas igrejas da teologia liberal, do evangelho cultural, que pode ser tudo, menos de Cristo, menos bíblico, menos de Deus. É o cristianismo do diabo. Ó Pai, nos ajuda a seguirmos fielmente o cristianismo bíblico. Isso nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Tem um autor da teologia liberal chamado Richard Niebuhr. Ele escreveu um livro, Cristo e Cultura. E é nesse livro em que Niebuhr, ele faz uma diferença entre as 5 posições possíveis que se pode tomar, o cristão pode tomar em relação à cultura. Existe a primeira posição, é a posição que Cristo está contra a cultura. O que é a cultura? A cultura é o que o homem faz para resolver seus problemas na terra, para sobreviver, para viver. Então tem a cultura brasileira, é o que os brasileiros fazem para que o Brasil dê certo. Tem a cultura latino-americana, que é do nosso continente. Tem a cultura africana, que é muito, vamos dizer assim, endeusada pelos esquerdistas. Agora, todas as culturas foram maculadas com a queda. Quando você trata dessa questão da cultura, você tem de levar em conta 3 fatores. A criação. Como foi que Deus criou esse mundo e qual foi o mandato cultural que Deus deu para o homem? Lembra que ele colocou o homem no jardim para o cultivar, para o guardar. Mas o que é que o homem fez com a terra? Ele tem pervertido praticamente todas as coisas. Isso, então, entra o elemento queda. O pessoal do evangelho cultural, eles pervertem o ensino da criação, porque do evangelho cultural vão aceitar os pressupostos da teoria da evolução, que o homem é um animal. Na queda, todas as faculdades do homem foram pervertidas, inclusive a sexualidade. Até recentemente, a psicologia, a psiquiatria dizia que a homossexualidade era um distúrbio de identidade. Não era normal um homem querer ser mulher e uma mulher querer ser homem. A própria psicologia secular fazia isso. Porém, devido à força política da ideologia de gênero, eles foram obrigados a corrigir isso. A queda, fator criação, criado à imagem dele, a imagem de Deus, homem e mulher. Deus não errou, Deus não se enganou, Deus não criou um terceiro sexo. E quando Deus casou, Ele não casou
Adão e Ivo. Ele casou Adão e Eva. Ele não casou dois homens, nem casou duas mulheres, Eva e Iva. Então, lá na criação, você tem o padrão da Bíblia. Porém, a queda perverteu isso. E aí você vê, como Paulo diz, homens se rebelando contra o Criador, os ídolos procurando, aliás, os ídolos procurando os evódios, sei lá, homem procurando homem, mulher procurando homem, mas isso aí foi uma desgraça da queda. Então você tem que negar a queda, você tem que negar Romanos 1 para negar o efeito terrível da queda sobre a sexualidade e a redenção. Na redenção, a Bíblia diz que não há homem nem mulher, não é no sentido de transgenia, não. É que Cristo passa a ser o Senhor, tanto de homem quanto de mulher. E esse homem e essa mulher vai seguir o padrão lá do Gênesis. Quando falar de divórcio, Cristo foi lá para o Gênesis. Nas questões de gênero, tudo está baseado lá no início. Então, para o Níbal, tem 5 posições. Há aquele cristianismo que coloca Cristo contra a cultura. Primeira posição. A segunda, Cristo e cultura no paradoxo. Parecem se contradizer, mas realmente não se contradizem. A terceira posição é que Cristo veio para transformar a cultura. Na verdade, Cristo veio para transformar o pecador. A cultura só será transformada à medida que os pecadores forem transformados. A quarta posição, Cristo acima da cultura. Porém, se pode fazer uma síntese entre o que Cristo quer e o que a cultura quer. E a quinta posição, ela é completamente liberal. É o Cristo da cultura, que equipara a Bíblia, Paulo, a Freud, a Bíblia, aos livros de psicologia, de psiquiatria. No primeiro caso, nos dois primeiros casos, de que cristianismo, Cristo e cultura são antitéticos, a postura do cristão é ter uma ruptura radical com a sua cultura. Tem alguns grupos que eles saem completamente das cidades e eles moram no campo, eles produzem sua roupa, sua comida, eles não querem nenhum contato com a cultura. Na Idade Média, isso aconteceu com os monges. Eles iam para os mosteiros completamente afastados da cultura para não se contaminar, para tentar se proteger. Então essa visão não é boa. Cristo disse, quando orou ao Pai, em João 17, ele disse, eu não peço que eu os tire do mundo, mas que eu os livre do mal. Essa visão de se afastar de tudo não é boa. Ela tende a desprezar as coisas boas da criação que nós podemos utilizar. Não é preciso sair da cidade. A outra posição é colocada como um dualismo. Os cristãos vivem no mundo, mas completamente alheios a qualquer coisa que acontece. É parecida com essa outra. Eles vêm, moram na cidade, mas não querem nenhum relacionamento e que se Deus quiser converter o mundo, Ele vai fazer alguma coisa. Porém, a postura real é que Deus colocou o crente como sal e luz do mundo. O cristão, ele pode transformar a cultura. Embora a finalidade dele não é essa, a finalidade é transformar o indivíduo.
que se não transformar o indivíduo, não vai ser, vamos dizer, eleições, políticos, decretos. Ninguém se torna cristão por decreto. O cristianismo não é feito baseado em lei. Certamente, um candidato que é a favor dos princípios do Evangelho, ele vai impedir que leis pró-aborto, pró-ideologia de gênero, pró-drogas, pró-prostituição, vai lutar para que isso não ocorra. Porém, a esperança só haverá se houver arrependimento. Essa de fazer uma síntese, tentar fazer um ajuste entre a parte do Evangelho que o mundo aceita e a parte que ele não aceita. Essa acaba por trair o Evangelho. E a outra é aquela que Cristo é o cabeça, é o Senhor de tudo, então ele santificou tudo. Qual é o problema com o cristianismo cultural? Isso aqui é muito importante, é uma introdução a esse assunto sobre questões, não só de gênero, mas de música, questões de vestuário. O mundo se veste de um jeito, tem a sua música do seu jeito, se casa do seu jeito, cria seus filhos do seu jeito, e nós vamos ver que o cristão é diferente. Quando nós vemos o cristianismo agora adotado pelo Ricardo Mundin, um dos fundadores da Bethesda, que ele disse que agora a igreja dele é inclusivista, que acolhe gays, homossexuais na membresia da igreja, batiza. É um cristianismo não mais bíblico. É um cristianismo cultural. E o que se pode dizer desse evangelho, esse cristianismo cultural? Ele quer salvar todo mundo, abaixando o padrão do evangelho. Qualquer um pode ser cristão, é o caminho largo. Cristo disse que poucos serão salvos, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e poucos são por ele. Então o cristianismo da multidão, da maioria, que superlota a igreja, não é mais o cristianismo de Cristo. Esse cristianismo cultural, até Richard Dawkins, o ateu, ele diz, no sentido dos aspectos bons do cristianismo, a sua moral boa, e até suas cerimônias que nos tocam a alma, nesse sentido eu poderia até me dizer cristão cultural. Então, o cristianismo cultural é o cristianismo da porta larga, do caminho largo. É um cristianismo que não confronta, que não faz doer a consciência. É um cristianismo confortável. É aquele cristianismo que adota aquele lado bom dos retiros, dos congressos, daquelas coisas boas, de paz, de família. Mas quando chega naqueles momentos em que ele diz, aquele que quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz dia a dia e siga-me. Quem não renunciar tudo quanto tem não é meu discípulo, porque esse é o cristianismo bíblico. O cristianismo cultural não. O cristianismo cultural, ele tenta pegar as coisas boas do cristianismo. Esse é o cristianismo gospel, é o cristianismo da maioria dos evangélicos hoje, dessas igrejas da elite, dos ricos, né? Dos seus carrões, que entram nas igrejas, as madames com aqueles vestidos ou roupas cheias de joias e suntuosidade, onde todo mundo se ensina a ser gentil com todo mundo. Não fala nada que vá ferir, que vá desagradar. A ideia é ser acolhedor.
Mas você acolher um pecador sem fazê-lo se arrepender do seu pecado, está condenando ele ao inferno. É um cristianismo apenas na aparência externa, de uma relação meramente social, religiosa na igreja, pois não pode haver uma verdadeira relação com Jesus Cristo, porque o próprio Jesus Cristo disse: se o mundo me odiou, vai odiar vocês. O cristianismo não é fácil de ser engolido, não. Então esse negócio de estar tentando vestir a roupa do mundo, a música do mundo, liberar para tudo que não presta, para o mundo aceitar, não é mais o cristianismo de Cristo. O sacrifício é exigido. Ele disse: o mundo me odiou, pode esperar que o mundo vai odiar vocês. Se o mundo me perseguiu, vai perseguir vocês. O mundo ama o que é seu. E o que é do mundo? A Bíblia deixa bem claro: o mundo jaz no maligno, no poderoso, no coisa ruim, na antítese, o aspecto contrário. O mundo não valoriza a família, não valoriza o casamento, embora queira se casar pelos aspectos bons do casamento. O mundo, ele oferece a um alto preço, o preço da alma, alguns prazeres que vão custar a eternidade depois. Então, apenas o cristianismo bíblico oferece esperança real, mas é um cristianismo honesto. Lembra daquele jovem rico, promissor, que chegou bajulando Jesus Cristo? Aí Jesus Cristo disse: você confronta ele com a lei de Deus, porque hoje querem pregar o evangelho sem colocar a lei. A graça de Deus não faz sentido nenhum sem o contraste da lei. Então Cristo, aquele jovem se achava muito bom. Ele curtia tudo da riqueza e ao mesmo tempo ele tentava ser moralmente justo. Pelo menos ele pensava que estava seguindo a lei. Mas aquele cara só amava ele mesmo. Então Cristo diz: pois então ainda tem alguma coisa que você tem que fazer. Vai, vende tudo que você tem e me siga. Porque Deus sempre vai atrás do nosso ídolo. Ele não mandou isso a fazer com todos os ricos, mas na realidade Deus trata de um modo diferente a pessoas diferentes. Ele vai exigir renúncia do seu ídolo. O ídolo daquele rico era a sua riqueza. Então disse: então renunciar e vem me seguir. Para outros vai ser o jogo, vai ser o poder político, vai ser a fama, vai ser suas próprias ideias. A cada um Deus vai exigir renúncia radical. A salvação não custa nada, alguém disse. Cristo pagou ela inteiramente na cruz do Calvário. O que é que eu tenho que fazer para ser salvo? Nada. Como é que eu posso contribuir para a minha salvação? Com nada. Nada que você contribua, que você faça, que se sacrifique, nem fará merecer a salvação, nem começará a pagar a salvação eterna. Todavia, se a minha salvação, ser salvo, ter vida eterna, não me custa nada, seguir Jesus me custa tudo. É o preço do discipulado. Quem não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Quanto custa minha salvação? 0%. Quanto custa seguir Jesus, nos passos de Jesus? Tudo. 100%. Então, por que o homem se casa? Uma vez que ele diz que é cristão, ele vai reger o seu casamento conforme a Bíblia diz, não conforme a cultura e a sociedade diz.
Ele não vai ficar esperando legalizações disso ou daquilo, legalização de aborto, legalização de divórcio, legalização de ideologia de gênero. Não. Antes importa obedecer a Deus que aos homens. Então, a primeira coisa que nós vemos aqui, que o homem se casa porque ele recebeu a imagem de Deus. Ele recebeu faculdades morais, espirituais, psicológicas. Ele recebeu um mandado cultural lá no Jardim do Éden, porém ele tem um mandado espiritual bem claro na Bíblia, que foi resumido por Salomão em Eclesiastes 12, 13 e 14. O que é que está escrito lá em Eclesiastes 12, 13 e 14? Eis o mandato espiritual do homem, que está acima do mandado cultural. Mandato cultural. O mandato espiritual é: de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. É o mandato de todo homem, acima da cultura. Teme a Deus. Você não tem que levar em consideração, em contemplação, a cultura, mas Deus. E guardar o que Deus mandou. Teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. E aqui diz por quê? Porque Deus há de trazer a juízo, a julgamento de toda obra, e até tudo que está encoberto no coração, quer seja bom, quer seja ruim. Ainda tem mais, esse mandado, ele é o soberano absoluto. Ele não só dá o mandato, mas ele vai pedir contas. É como um mordomo que recebe alguns bens para administrar, e o dono dos bens um dia disse: eu vou pedir contas, eu quero que você me preste contas. E olha aqui que é dito em 2 Coríntios 5:10. Porque devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, o bem ou o mal. Então o mandado está aí. É um mandado espiritual, bíblico, teológico. Quando nós estamos tratando de ideologia de gênero, nós temos de levar em conta o aspecto da criação. A criação do homem, o homem é uma obra-prima, maravilhosa. O homem é singular, todas as coisas que foram criadas. Primeiramente, Deus criou uma moldura, criou uma casa para o seu verdadeiro ser, o seu verdadeiro eu. Criou um corpo. Está aqui em Gênesis 2:7. Gênesis capítulo 2:7. Deus criou todos os animais, embora diferentes, de uma pancada só. Porém, ao homem é dado uma atenção especial, um destaque especial. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Fez uma moldura maravilhosa. Para quê? Formou Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então aqui, esse homem que Deus criou e foi feito alma vivente, nesse versículo, se não existisse Gênesis capítulo 1, você não sabia que esse homem que é alma vivente, isso que Deus soprou nele foi a sua própria imagem. Deus forjou dentro dele uma personalidade infinitamente maior e melhor do que de qualquer animal. Um corpo, mais do que um corpo vivo, mais do que um corpo que se move.
mas um corpo que guarda dentro dele um tesouro. Um eu maravilhoso, feito com capacitações maravilhosas, foi feito para abrigar um espírito maravilhoso. Os animais eram apenas alma vivente. Deus deu a eles capacidade de viverem, porém não lhes passou a imagem divina. O homem foi criado como semelhança de Deus, e isso é infinitamente superior a qualquer outro atributo da criação. E ele foi feito com a capacidade de governar. Uma criação inteira, uma criação fantástica. Esse homem foi dotado de forma especial. No Salmo 8, 4 a 9 diz: que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Faz com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo dos seus pés, todas as ovelhas e bois, assim como os animais, as aves dos céus, os peixes do mar, e tudo que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor nosso Deus, quão é admirável o teu nome sobre toda a terra. Então o homem é uma obra-prima, maravilhosa. Em 2:15 diz: e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Esse é o mandado cultural. E nesse mandado cultural, para reger com toda essa capacidade de governar e de dominar, Deus fez ele como macho e fêmea, não meramente como os animais, para meramente procriarem. Deus não fez nenhum casamento, não deu norma nenhuma sobre o relacionamento sexual dos animais, mas Deus fez esse homem, macho e fêmea, para criar uma família. Aí começa a família, e procriarem não apenas para manter a espécie viva, mas para criar uma cultura onde tudo na terra fosse subjugado por essa imagem de Deus, com a bênção de Deus, com as coisas de Deus. Mas o homem caiu no pecado e botou praticamente tudo a perder, com exceção de alguns que continuaram rebeldes contra Cristo. A rebelião começa com o Caim. De toda aquela geração, antes do dilúvio, novamente Deus dá um mandado cultural para uma família. Novamente Deus começa tudo com uma família. Ele começou lá no Jardim do Éden com uma família. Ele casa Adão de Eva e disse: deixa o homem pai e mãe e se une, se casa a sua mulher. Ele só casou homem e mulher. E ele começa tudo com uma família. A importância da família na Bíblia. A família heterossexual, a família monogâmica, tudo mais é degeneração da queda. Por isso que ele disse que odeia o divórcio. Então, em Gênesis, no capítulo 7, versículo 6, ele decide exterminar a terra porque passou a ser uma cultura completamente perversa, degenerada. Deus não tem contemplação por cultura ímpia, perversa. Ele exterminou milhões de pessoas antes do dilúvio. Ele exterminou muitas culturas, porque Deus não tem consideração pela cultura, ele tem consideração pela imagem dele, pela imagem de Deus. Então, em 4:7, aliás, em 7:3 diz: e entrou Noé e seus filhos, e sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele na arca por causa das águas do dilúvio.
Deus recomeça, Deus dá um restart, um reinício para a terra. E como é que ele começa isso? Começa com uma família. E você nota que família monogâmica, família heterossexual. O Noé só tinha uma mulher, cada filho dele só tinha uma mulher. Então Deus dá nova oportunidade ao homem e reinicia com uma família. E essa família, Deus diz que é dele. O Salmo 127, 3 e 5 diz: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Então, quando alguém aborta uma criança, está atacando a herança do Senhor. Quando alguém ataca a família, está atacando a herança do Senhor. E ninguém toca nos bens de Deus sem pagar caro. Esses seus filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não serão confundidos. Então Deus está dizendo aqui: eu abençoo a família. A família que ele teme, a família que não esquece o mandado espiritual e cultural. Esse mandado cultural é para ser executado por famílias heterossexuais, famílias monogâmicas. Por isso que faz parte da teologia liberal, faz parte da teologia degenerativa, o apoio às ideologias contrárias a essa família heterossexual e monogâmica. Em Malaquias 2, 15 e 16 é dito: e não fez ele somente um, sobejando-lhe espírito. E por que somente um? Ele buscava uma semente de piedosos. Olha que Deus procura. Uma semente de piedosos, uma cultura de gente piedosa. Aí ele diz aqui: portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja desleal com a mulher da sua mocidade. Tem várias maneiras de ser desleal com a mulher da sua mocidade. Através da prostituição, e aqui ele vai nomear especificamente o divórcio. Versículo 16. Porque o Senhor Deus de Israel diz que aborrece o repúdio, o divórcio, e aquele que encobre a violência com a sua veste, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai em vossos espíritos e não sejais desleais. Então, veja bem, tudo que vai contra essa família normativa é rebelião contra o Criador. É ataque ao bem de Deus. A família pertence a Deus. E por isso que Deus dá esse mandato familiar para o marido. Ele diz: e vós pais, o marido aqui para o pai e para a mãe, e vós pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor, criai-os no evangelho bíblico, criai-os na cultura bíblica. Portanto, é isso que a Bíblia tem a dizer de positivo em relação, primeiramente, o que é aceitável perante Deus. Então vem o que Deus odeia, quando se tenta misturar os gêneros. Deus criou gêneros distintos, homem e mulher. Esse é um aspecto fundamental, maravilhoso e bem distinto da criação, distinto dos animais. Deus fez então o homem e mulher, sexo distinto, cromossomos e hormônios e órgãos reprodutivos indicam positivamente o sexo. Aí alguém diz: e os hermafroditas que nascem com uma genitália masculina e uma feminina? São anomalias. As anomalias não são casos normais, são raríssimos e dificílimos de resolver. Se uma pessoa nasce com um órgão
genital masculino e com um órgão genital feminino, ele, infelizmente, nasceu de uma forma desgraçada. E dificilmente vai se poder ajudar essa pessoa a contento. Se ele tem órgão sexual masculino e feminino, ele vai ser o quê? Homem ou mulher? Então tem casos difíceis de se resolver. Mas na maioria dos casos, quase 100% dos casos, as pessoas nasceram com órgãos normais. Então a vontade de Deus é bem clara. No sentido positivo, nós vimos. É que cada pessoa aprecie, aceite, agradeça o gênero com o qual nasceu. Se é homem, louve a Deus por ser homem. Se é mulher, louve e glorifique a Deus por ser mulher. E se case apenas entre gêneros separados. Porém, para aqueles que são piedosos, lembra que Deus está procurando uma descendência de piedosos, uma cultura de pessoas piedosas que levam Deus a sério. Pessoas que levam a sério, eles procuram ver o que é que Deus odeia, o que é que Deus proíbe. E o que é que Deus proíbe? Deus proíbe todas as relações sexuais fora do matrimônio. Fora do relacionamento entre mulher, casados, de uma forma legal e honrosa. Por isso, Deus proíbe categoricamente todos os atos heterossexuais ou homossexuais que a Bíblia taxa como adultério, como imorais. Vamos deixar a Bíblia falar nesse restante de mensagem. Levíticos, no capítulo 10 a 21, Deus proíbe vários tipos de relacionamentos fora do casamento que Deus honra. Deus disse, honrado em todas as coisas, acima de todas as coisas, seja um matrimônio no leito, sem mácula, sem adultério, ou sem imoralidade sexual. Olha o que ele diz em Levíticos 20, 10 a 21. Ele diz, também o homem que adulterar com a mulher do outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. Você nota que os fariseus, quando pegaram aquela mulher adúltera, só levaram ela para apedrejar. Por isso que Cristo não deixou que ela apedrejasse. E quando eles saíram, Cristo disse, não adultera mais. Cristo estava apadrinhando o adultério daquela mulher, disse, não peca mais. A lei deixava claro, homem e mulher que adultera, aqui é Deus condenando a imoralidade heterossexual. Ele proíbe o incesto, que estão querendo legalizar. Eu vi até uma política lá na Europa defendendo a relação sexual entre pai e filho, irmãos e irmãs. Olha o que é dito aqui em Levíticos, capítulo 10. Também, incesto, vamos ver aqui no versículo 11. E o homem que se deitar com a mulher de seu pai, no caso a madrasta, descobriu a nudez de seu pai, desonrou seu pai. Ambos certamente morrerão, e o seu sangue é sobre eles. Deus deu pena de morte para o adultério, no Velho Testamento, deu pena de morte para o incesto, no versículo 12. Certamente, quando o homem se deitar com a sua nora, ambos certamente morrerão, fizeram confusão, o seu sangue é sobre eles. Agora, essa pena de morte aí não está na legislação dos países, mas Deus disse que quem faz isso, da parte dele, tem a sentença de pena de morte. Quem adultera fora do casamento, Deus diz, vou te matar. Lá em Provérbios diz, é como quem está em direção a um machado, como o boi que vai para o matadouro.
Quem transa dentro da família, Deus diz, vou te matar. Embora nem Israel tivesse essa lei, na teocracia, hoje o povo de Israel não tem mais essa lei lá no Código Civil de Israel, porém a lei de Deus continua dizendo, eu vou matar os imorais. E a sodomia, o que é que Deus diz? Sodomia é ideologia de gênero, é a homossexualidade, aí inclui os casamentos gays. Olha o que ele diz. Quando também o homem se deitar com outro homem com mulher, ambos fizeram abominação. Sabe o que é abominação? No conceito bíblico é uma coisa absolutamente desaprovada, nojenta, dessas que faz alguém vomitar de asco, porque contraria sua natureza. Então é absolutamente contrário à natureza de Deus. E Deus diz, vou matar. Vou matar o adúltero que transa fora do casamento. Vou matar aquele que transa dentro da família. Vou matar os homossexuais. Agora não é na hora não. Não é na hora não. Deus diz, você está pedindo a morte. Você está me desafiando. Você está se rebelando contra mim. Olha o que ele diz, quando também o homem se deitar com outro homem, como se fosse mulher, ambos fizeram abominação, certamente morrerão, e o seu sangue é sobre eles, ou seja, a culpa é deles, eu não tenho culpa nenhuma. Eu dei o padrão, eu estabeleci a normalidade. E continua. E quando um homem tomou uma mulher e sua mãe, o cara pegou a mulher e a sogra. O cara aqui pega a mulher e a sogra. Maldade é. A ele e a elas queimarão com fogo, para que não haja maldade no meio de vós. Então Deus diz que é abominação, a imoralidade sexual é abominação, é maldade, e que está diante dele, diante da pena capital. Ninguém vai escapar. Você pode se esconder dos juízes desse mundo, dos tribunais desse mundo, mas Deus diz, da minha mão você não escapa. A bestialidade. Bestialidade é fazer sexo com animais. Outro dia passou um homem que foi preso abusando de um cachorro, uma cachorra, um cachorro, não sei. Lá na Europa é comum, tem até motel para fazer sexo com animais. O que é que Deus diz sobre isso? Você nota que tudo isso diz que é progresso aceitar isso. Não, toda essa coisa abominável para Deus já existia naquela época do paganismo. E ele diz, no povo de Israel, para vocês estão entrando no meio de um povo que pratica todas essas coisas. Incesto, sodomia, bestialidade, divórcio, mas vocês não vão fazer isso. Quem quiser, eu vou matar. Você consegue viver debaixo dessa maldição? Então ele diz aqui, quando o homem se deitar como um animal, como aquele homem que se deitava com o cachorro, certamente morrerá, e matareis o animal. Também a mulher... Aí ele diz, por que mata o animal? Tem animal que parece que é usado pelo capeta. Nós fomos lá pegar umas cadeiras, né? E o cachorro pegou na perna minha, na perna do Edson, querendo fazer sexo pela perna. Fazendo todo aquele gesto de... Então tem cachorros, animais pervertidos. Aí aqui ele diz, quando um homem se deitar com o animal, certamente morrerá e matareis o animal. Também a mulher que se chegar a algum animal, tem mulher que faz sexo com animais, para ter juntamente com ele, aquela mulher matarás com o animal, certamente morrerão. O seu sangue é sobre ele. Deus está dizendo, nem que existe uma legislação no mundo para matar, quem faz isso
É por isso que a Igreja Católica resolveu chamar de pecado mortal. É pecado mortal porque leva quem faz isso à morte. E não tem como escapar. Você escapa do juízo humano. Você pode fazer com que os tribunais desse mundo legalizem incesto, bestialidade, sodomia, todas essas coisas. Mas tem um que você não corrompe, é Deus. Aí continua aqui, ó. Pena capital para qualquer imoralidade sexual. Não é perseguição aos gays. A Bíblia é bem clara, está divertindo. O Ricardo Gondim, quando diz para os gays que não tem problema eles continuarem sendo gays, ele é um filho do cão. No lugar de levar esses homens a verem que estão debaixo, esses homens e essas mulheres estão debaixo de uma maldição terrível. Olha, agora, volta a falar de incesto. O pecado mais combatido aqui é incesto. Incesto, ou incesto, como alguns dizem, é sexo dentro da família. Que quando um homem tomar sua irmã, filha de seu pai ou filha de sua mãe, e ele via a nudez dela, via a nudez aqui é fazer sexo, e ela via a sua, torpeza é, abominação. Portanto, serão extirpadas aos olhos do filho do seu povo. Descobriu a nudez de seu irmão, ou seja, fez sexo com sua irmã, levarão sobre si a sua iniquidade. E então, finalmente, ele vai resumir aqui qualquer tipo de impureza sexual. E quando um homem se deitar com uma mulher que tem sua enfermidade, descobriu a sua nudez. Então, quem quiser desafiar Deus, desafie. Nós vimos no Velho Testamento qual é a postura de Deus em relação à santidade do sexo. E quanto à perversão do sexo. Deus diz claramente que digno de honra entre todos seja o matrimônio. Vamos lá para Hebreus para encerrar. Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13. O texto é bem claro. Digno entre todos seja o matrimônio e o leito sem mácula. Mas quanto aos adultos e fornicários, Deus os julgará. E o julgamento de Deus para os adultos e fornicários, para os imorais sexuais, a pena é a morte física e o inferno. Por isso que é pecado mortal. Senhor Deus, nosso Pai, tenha misericórdia desse mundo, que como o pastor Israel Bior falou, virou um grande bordel, um grande cabaré, onde a imoralidade sexual é praticada a céu aberto e em todos os lugares. Tenha misericórdia da tua igreja, Senhor Deus, que ela seja uma virgem fiel e pura, cada crente zele por santidade. Isso nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Boa noite.